Muito bem, galerinha do oitavo ano. Aqui é o professor Marcelo de Ciências e vamos dar início, né, à nossa aula de circuitos elétricos, tá? Vamos retomar aí o nosso conteúdo. Essa aqui é a primeira das nossas aulas aí à distância. Então a gente começa falando de fornecimento de energia elétrica. Então a gente tem que os geradores elétricos, né, são aqueles equipamentos que transformam algum tipo de energia em energia elétrica para prover o restante do circuito, ok? Então a gente tem aí que já vem a nossa mente pilhas e baterias, né? É muito comum, são os geradores talvez mais comuns no nosso dia a dia. Você usa pilhas e baterias, né? Hoje esse mundo eletrônico nosso, ele demanda bastante, né? Baterias e pilhas. Imagina aí um smartphone, a dependência que ele tem de bateria. E até uma tecnologia que tem sido alavancada ultimamente, justamente por causa desses aparelhos, tá? Então são aqueles geradores que fornecem uma tensão necessária, né, para que se inicie uma corrente elétrica. Muito bem. Até tinha comentado na aula passada que tensão, DDP ou diferença de potencial, ela é popularmente conhecida como voltagem, né? Então a gente fala, a voltagem é 110, a voltagem é 220, mas o termo técnico correto é a tensão é 120, a tensão é 220, né? Ou 110, tá? Ou DDP, que a gente vai trabalhar bastante com esses termos. E nós também temos aí os acumuladores, né, de energia elétrica. Então, quem nunca viu um capacitor cilíndrico, né, seja numa placa de computador, seja em um aparelho às vezes mais antigo, né, a gente via muito isso em rádios e televisores mais antigos, quando a gente abria e ficava observando, você tem ali os capacitores, ok? Eles acumulam energia elétrica até um valor limite, que ao ser atingido, resulta numa descarga elétrica muito rápida. Então você tem pontos ali do circuito em que necessitam dessa energia minimamente armazenada. Ok? Então tá aí os capacitores eletrostáticos. Bom, e aí a gente passa utilizando a energia elétrica, né, para os receptores, ok? Então, equipamentos elétricos que usamos, né, e realizam transformações de energia. Então, por exemplo, o chuveiro elétrico, né, o seu chuveiro elétrico, ele utiliza a energia elétrica para aquecer a água. Então, ele vai estar justamente fazendo essa transformação. E nós temos vários outros exemplos no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, as caixas de som. A caixa de som ela transforma eletricidade em energia mecânica, produzindo o som, tá? Então, dessa maneira, a energia elétrica é produzida ou acumulada no circuito e pode ser transformada em outras formas de energia. A gente tem aqui como exemplos o ventilador. Então, na parte de trás do ventilador, você tem um motor elétrico que ele é responsável, né, por transformar essa energia elétrica em movimento de rotação das pás. Ok? Então, tá aí os receptores. Bom, na sequência, a gente tem aqui a questão do aquecimento e efeito Joule. É justamente a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica ela vai fazer essa transformação de energia elétrica em energia térmica, também conhecido como os resistores. Então, a gente tem, popularmente fala-se resistência, né? Mas então, os resistores, que é o caso do chuveiro, né? O chuveiro ele tem uma resistência ou um resistor que faz essa transformação e de tempos em tempos eles queimam. Aí você tem que fazer a troca. Isso aí vende em qualquer loja do ramo, né? Vai lá e faz a troca. Chapinhas, o ferro de passar também. Às vezes ele queima o resistor
aí faz a troca. Olha. E tem aquela lâmpada mais antiga, a lâmpada incandescente, ela tem um filamento, até um filamento de tungstênio. Tungstênio é um elemento químico que tem um elevado ponto de fusão, tá? E aí o que acontece? Ele vai suportar um valor muito elevado de energia e ele converte isso em energia luminosa. Na sequência, nós temos aqui os dispositivos de segurança. Tá? Dispositivos de segurança, os dois mais comuns que a gente tem em casa são os fusíveis. Os fusíveis, eles em aparelhos eletrônicos, né, às vezes você encontra aparelhos de som, por exemplo, ele tem um fusível. Ele impede que queime uma placa, por exemplo, queimando o fusível. Ele tem um filamentozinho na parte interna e se aquece demais, ele rompe e você troca o fusível. E os famosos disjuntores, né, que o pessoal mais antigo chama de chave também, né? Às vezes o pessoal na construção, na obra, chama de chave. Mas então são os disjuntores. E todo mundo tem em casa, né, uma caixinha específica para esses disjuntores, que é justamente para segurança. Então, quando você tem uma sobrecarga de corrente elétrica, o disjuntor ele cai, ele desarma, justamente porque ali você teve uma maior intensidade da corrente elétrica, né, do que deveria ter. E antes que um fio queime, derreta, pegue fogo, né, gerando faísca ou até incêndios, então essa chave, esse disjuntor, ele cai. Tá? É um dispositivo de segurança impedindo aí eventuais incêndios. E nós temos, na sequência, os tipos de circuito. Então, a gente tem o circuito em série. Então, o circuito em série, aí a corrente elétrica possui apenas um caminho para se deslocar, tá? Sendo obrigada a passar por todos os componentes. Então, um exemplo disso é o pisca-pisca de Natal. Então, do jeito que uma lâmpada pisca, né, as demais piscam também, no sentido em que você tem aí o circuito em série. E embaixo a gente tem um exemplo aí de circuito em paralelo. O circuito em paralelo, ele já faz com que você tenha, que você consiga ativar de maneira independente as partes do circuito. Então, na iluminação de uma casa, as lâmpadas são ativadas de maneira separada, né? Então, você acende uma, apaga a outra. Então, aí o circuito precisa ser em paralelo e aí você tem os chamados nós no circuito. Eventualmente, você tem circuitos mistos, aí você tem associações em paralelo. Às vezes você quer com um único interruptor acender duas luzes, tá? Aí é em paralelo ou em série, tá? Então, as duas maneiras aí, né? Então, se você quiser acendê-las em série, é dessa maneira aqui, né? Uma única direção para o circuito. E se você quiser fazer em paralelo, você tem um nozinho aqui. Então, você acende uma ou acende a outra, tá? Essa é basicamente a diferença dos dois tipos de circuito. Galera, muito bem. Então, a gente tem aqui na página 288, a gente tem aqui um desenvolver e aplicar. Vou deixar para vocês fazerem em casa. Ele diz assim, ó, agora que já foi trabalhada a maioria dos componentes elétricos de um circuito, que tal você elaborar um pequeno esboço de uma rede conhecida? Escolha um cômodo de sua casa ou ainda a sala de aula para servir de modelo, de forma que você possa identificar os componentes elétricos ali presentes. Depois, faça um esquema do circuito indicando as partes em série e paralelo, bem como demonstrando de que forma esses equipamentos comportam-se, resistor, gerador, receptor ou dispositivos de segurança. Tá? Então, vocês façam uma pesquisa e em cima do que a gente viu, vocês montem aí um esqueminha. Tá? A gente vai ter aí um atendimento online durante a semana e aí a gente tira eventuais dúvidas. Tá combinado? Então, por hoje é isso. Se cuidem, né? Continuem em casa aí, se cuidando. Aproveitem para, além do estudo, para ler um bom livro, né? Assistir bons filmes,
vai ser sempre muito bem-vindo. Aproveitem essa época. Um abraço então e até aí o nosso encontro virtual, galera. Valeu!